Então vamos lá, queridos. Bom dia. É, Como alguns tinham pedido, né, para a gente queria se aprofundar mais, queria entrar mais nesse contexto de aprofundar no conhecimento, naquilo que o Senhor tem. Então eu resolvi a gente liberar um certo tempo de discipulado para que a gente possa crescer no Senhor. Todas as vezes que nós falamos de discipulado, nós nós falamos de um processo que ele é gradativo, ele não é algo que eu possa simplesmente fazer ou falar de um momento, ou seja, é um ensino constante que vai ser levado para uma direção. Por isso nós abrimos então esse esse curso específico, essa esse grupo em específico, porque a gente está sendo há várias palavras, né, que a gente ministra, várias coisas que a gente ministra, mas não tem uma sequência. E para mim o discipulado, ele vem com uma sequência, ele é sequencial, ele tem que ter um começo, um meio e um fim, ele tem que te levar para algum lugar. É lógico que todas as palavras vão te levar, mas esse discipulado é a formação, é uma base. E há um tempo, na verdade já faz tempo, né, que a gente vem trabalhando a respeito disso, por sermos uma igreja ou caminharmos no que chamamos de apostólico. É, eu sempre vi que, apesar de nós falarmos que somos apostólicos, todos os nossos ensinos ou todo o nosso discipulado, ele era pastoral, ou seja, é, ele nos levava para um contexto pastoral só, porque o contexto apostólico ele abrange muitas outras coisas, né? Ele abrange muitas outras áreas. O pastoral, o apostólico, ele sempre vai vir na área do governo, na área de reino, de tomada de território. Essa é uma característica muito do apostólico. E o pastoral já não, né? E aí, decorrente desse tempo, eu fui vendo a necessidade da gente, então, escrever em certo momento ou editar um material que entrasse dentro dessa linha para que eu pudesse discipular os meus, as minhas ovelhas, os filhos e assim por diante. E aí, então, como a gente entrou nessa onda do virtual, né? E conseguindo aí, então, expandir. Então, seja bem-vindo aí. Eu quero dar sequência a esse material com vocês aqui. E eu espero que seja bênção na vida de vocês. Então, qual é a base que a gente vai usar? A base de tudo é o tabernáculo. O tabernáculo, para mim, é uma figura muito importante. O tabernáculo ele é uma figura muito cristocêntrica, muito, muito dinâmica para dentro dessa questão do discipulado. Ou seja, a gente sempre trabalhou, e aqueles que me conhecem vão entender que a gente sempre está trabalhando a questão tabernáculo. Quando nós trabalhamos, por exemplo, os tempos, nós trabalhamos a parte de fora do tabernáculo, os posicionamentos da tribo, os posicionamentos, da, os lados que as tribos ficavam, é, a, a dinâmica de, como que eu posso dizer, de de ordem, né, de marcha, ou seja, tudo isso está do lado de fora do tabernáculo. Agora, quando nós falamos da vida pessoal, a gente já está colocando do lado de dentro. Então, a gente vai ver duas coisas. Quando eu entro para dentro do tabernáculo, eu vou ver, então, essa dinâmica do meu discipulado, da minha vida com Deus. Quando eu vou para o lado de fora do tabernáculo, eu vou ver, então, a manifestação do reino ou de como conquistar as coisas. Então, para mim, a figura do tabernáculo é muito completa. Em Colossenses 3, versículo 10, diz assim: e vos revestivos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha que interessante aqui. E se revestir do novo homem que se refaz. Existe um novo homem, existe o homem espiritual que
isso eu acho bem interessante você entender, que muitas vezes, por causa da guerra, ele está simplesmente sendo mutilado. Exemplo, quem tem visão aberta, eu creio que já viu isso, pessoas sem a mão. As pessoas espiritualmente estão sem as mãos. Aí você vai ver que ele não consegue prosperar, ele não consegue, não consegue avançar na sua obra, as coisas que ele faz não dá certo. As pessoas, às vezes, estão mutilados os pés. Olha, a gente já viu, né? Poxa, eu estou vendo alguém, um irmão ou tal, né? Às vezes o intercessor fala que está sem os pés. Ou seja, você vai ver que ele não vai ter firmeza. Essa pessoa nunca consegue estar firme no caminho do Senhor. Não consegue andar, não consegue caminhar, não consegue permanecer, né, em alguma coisa. Pessoas, às vezes, que estão mutilados os órgãos sexuais, ele vai ver que está preso em alguma área. Pessoas que estão com flechas, né, no coração, ou flechas nos rins, flechas nos fígados é bom, né, no fígado. E aí você vai ver que esse tipo de coisa no reino espiritual faz com que as pessoas não consigam avançar, ou seja, paralisado em algumas áreas, seja paralisado em alguns momentos ou etapas da vida. E aí por isso o apóstolo Paulo diz, olha, que esse novo homem se refaça, e isso nós já queremos dar uma ordem em nome de Jesus, que todo homem, o novo homem que habita de ti, ele começa a receber cura agora, começa a ser restaurado. O novo homem que está em ti, esse homem espiritual, ele possa ser totalmente refeito. Se você foi mutilado, ferido na guerra, no decorrer dos anos, se você foi ferido no meio da caminhada, em nome de Jesus, eu quero declarar que esse homem será refeito na tua vida, as mãos, pés, corpo, seja totalmente refeito e restaurado para que você possa caminhar com excelência e plenitude. Eu declaro fogo nas tuas mãos, nos teus pés, nas tuas pernas, refazendo esse novo homem em nome de Jesus. É muito importante você estar sempre orando para que esse novo homem se refaça, para que se tiver alguma parte que ficou danificada ao longo do tempo, que seja refeito. Amém? Então, para desenvolvermos a formação de um bom discipulado, temos que fazer o alicerce, que fará permanecer na caminhada cristã. Jesus dizia isso em Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o fundamento de uma construção é a parte mais importante, pois ela que fará com que a casa fique firme em tempos de tempestade e situações de adversidade. A gente tem que entender, querido, que os fundamentos na vida de um cristão, eles são muito importantes. Nós damos aulas de libertação, eu dou aula de profético, de adoração, dessas coisas tudo. Mas direto as pessoas vão ver eu voltando numa uma coisa chamada fundamento. Porque se eu não tenho fundamento, tudo que eu edificar vai estar em risco. Se os fundamentos da minha vida não são sólidos, você pode ter todo o conhecimento de profético, de unção e tudo mais, mas se vir a tempestade ou momentos difíceis na vida da pessoa, a pessoa simplesmente ela retrocede, ela simplesmente abandona, ela simplesmente é destruída. Por quê? Porque não tem base, não tem uma solidificação. Por isso, para mim, os fundamentos são a coisa mais importante que nós temos que ter. Tudo que eu construo dentro de um fundamento sólido vai ser permanente, mas tudo que eu construo dentro de um firmamento não sólido, ele é, ele é comprometido. Essa é a palavra. É comprometido. Por isso, irmãos, em nome de Jesus,
seja fundamentado na rocha que é Cristo e na palavra dele. Por isso a gente vai estar trabalhando esse tempo de fundamento, né? Vou te explicar um pouco melhor. Vamos lá. Hebreus 6, do 1 ao 3. Ele diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito. Não lançamos de novo a base do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Então, esses princípios básicos esses são os princípios básicos de uma caminhada cristã. Pois esses princípios nos fará amadurecer e deixaremos de ser infantis e carnais, como o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. Diz assim: e no entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Isso daqui é uma tradução chamada A Mensagem, viu? Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, estou do lado de Paulo, e outro, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Então, olha, essa tradução eu acho muito legal, ela é bem clara, né? Então, é bem interessante quando o apóstolo fala do ser levado infantilmente, né? Porque eles não conseguem se alimentar, ou seja, falta fundamento, falta coisa sólida. E ele está, então, declarando isso. Então, ao passo que somos edificados nesses fundamentos, passaremos a ser totalmente formados à imagem de Cristo e seremos transformados de glória em glória, de glória em glória. No culto levítico, havia um processo até o sumo sacerdote para que chegasse no lugar chamado Santo dos Santos, pois ele tinha que trilhar uma caminhada diante dos utensílios que havia no tabernáculo, visto que o tabernáculo era um tipo ou modelo da própria pessoa de Jesus na terra. Então, olha o tabernáculo. E o tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e santo do santo. Essas são as 3 etapas da caminhada da vida de um cristão. E nós vamos correr essas etapas. A primeira etapa, a gente vai passar um tempão nela, que é o átrio. E dentro dessa etapa é onde eu deixo de ser carnal. Entenda isso, querida. A primeira etapa é onde a carnalidade vai embora. A primeira etapa é o lugar onde a carnalidade é vencida. A primeira etapa é o lugar onde eu deixo a velha natureza. E esse é o problema. Os cristãos que habitam no átrio, eles nunca vão chegar a ter ministério e eles nunca vão chegar a ter autoridade. E, pasme, a maioria dos cristãos habitam no átrio. Eles não conseguiram sair do átrio ainda. Eles não conseguiram sair de uma vida carnal. Eles simplesmente se relacionam diante de Deus no átrio. Então, à medida que nós caminhamos nesses utensílios, à medida que nós caminhamos decorrente nesses utensílios, nós vamos nos amadurecendo ou trilhando essa caminhada. Então, no tabernáculo, como eu disse, havia 3 ambientes. O primeiro era o átrio, onde ficava o altar de sacrifício e a bacia do lavatório. Esses são os 3 primeiros elementos. Esses são os 3 primeiros utensílios, né, que havia. Depois, no lugar santo, ficava a menorá, a mesa dos pães e o altar de incenso.
E no terceiro lugar ficava a Arca da Aliança. Esses três ambientes ele fala do processo de maturidade de um verdadeiro cristão. Pois se quisermos alcançar a presença do Pai, temos que caminhar dentro desses parâmetros no reino espiritual. Cada ambiente tinha um tipo de luz que o iluminava. E a luz fala da revelação que temos quando Deus, tanto de Deus quanto da sua palavra. Então preste atenção aqui. Opa, deixa eu voltar. Estou apanhando aqui. Tá. O átrio, olha que interessante. O átrio, aqui, a luz do átrio, lembra que a luz fala de revelação. A luz do átrio, a luz do átrio era pela luz do sol. Ou seja, quem trazia luz no átrio era o sol. Isso fala de uma luz natural. Quem está no átrio, ele sempre vai ter uma revelação natural de Deus. Quem está no átrio, ele sempre vai ver Deus naturalmente. Ele sempre vai ver Deus de uma forma natural. Sabe aquela imagem ou aquela ideia de Deus natural, de um homem natural. Por quê? Porque as pessoas que habitam no átrio, elas são naturais. São pessoas extremamente natural. Ela não tem uma revelação espiritual. Ela é simplesmente, como eu disse, natural. Já no lugar santo, que é aqui dentro, no lugar santo, a luz que caminhava ali, ou a luz que brilhava ali, era a luz do candelabro. Ou seja, a luz que brilhava ali, a revelação de quem habita no lugar santo, já é uma luz espiritual. Então, essa pessoa já vai ter um discernimento espiritual. E a luz que brilhava no lugar santo do santo era a luz da glória, ou seja, ali não havia luz, era a luz da glória do Senhor que brilhava. Não tinha nenhuma luz artificial, mas só a luz da presença. E esses três pontos é extremamente importante nós entendermos. Então preste atenção. Você que está anotando aí, né? Veja aí. Quem está no átrio é uma pessoa carnal almática. Ou seja, ela é carne, alma. Então, essa pessoa, ela tem sensações de Deus. Deus não comunica ainda através do espírito dela. Ela não tem discernimento espiritual. Ela é carne, alma. Aqueles que já passaram do processo do átrio, e a gente vai explicar daqui a pouco como transitar, essas pessoas já são alma e espírito. Ou seja, eles são emocionais e espirituais. Eles já têm o processo espiritual na vida dele. Mas ainda ele é sucumbido por algumas coisas emocionais. E aqueles que habitam no lugar santíssimo, que é a presença de Deus, essas pessoas, elas são totalmente espirituais. Por isso o Senhor diz das três tipos de colheita: a 30, 60 e 100. Quem está no átrio, ela produz 30, porque ela é carnal ainda. Quem está no lugar santo, ela já produz 60. Mas quem está no lugar santíssimo, ou seja, que está tendo a revelação da luz, ela produz 100%, porque ela é direcionada por Deus, pela palavra. Ela não tem a alma para desviar o foco dela. Então, entendendo aqui um pouco melhor, deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui.
Isso. Entendendo um pouco melhor aqui, deixa eu te levar um pouco para que você entenda esses 3 processos da caminhada cristã. Primeiro, você vai passar por esses 2 ambientes aqui: altar de sacrifício, bacia do lavatório. Veja, esses 2 ambientes, ou esses 2 utensílios, eles eram de bronze. Porque aquilo que é natural, ou bronze, ele fala do juízo. Então ele fala da conversão, ele fala do arrependimento, ele fala da sentença. O bronze, vocês que estão anotando, coloca aí, bronze, juízo, prata, remissão e ouro, santificação ou nova natureza. Então, o juízo de Deus, ele sempre vai falar de bronze. Por isso o Senhor tem os pés de bronze polido, né? Porque ele fala um pé que traz juízo, um pé que estabelece o juízo. Veja então que a bacia, o que estava do lado do átrio, ele era feito de bronze. Porque ele estava falando desse nível de juízo. Observe o seguinte, querido. Primeiro, no átrio todo mundo entrava. 2, eu creio que muitos já tiveram aí uma aula, né, de tabernáculo. Então a gente vai ver que, por exemplo, a porta aqui, eu creio que vocês estão vendo meu mouse aqui, a porta aqui ele tinha 4 cores, ou quatro características, fala dos 4 evangelhos. Então, para eu entrar no átrio, eu tenho que passar pela pessoa de Cristo, né? E tudo mais. Amém. Então, assim, o tabernáculo, a gente vai ver aqui, então, o átrio, a porta, e a porta é Jesus, por isso a porta tinha 4 cores, que fala dos 4 evangelhos, que fala das 4 características de Jesus e tudo mais. Entendeu? Então, eu falo todo mundo aqui, é todo mundo cristão. Né? Todos os cristãos, aqueles que passaram por Jesus, reconheceram Jesus, eles entram no átrio. Mas aí, no átrio, você entra com a velha natureza. Eu ouço muitas pessoas falando da ovelhinha. Ah, gente, a gente tem que ser ovelhinha. Não, querido, em nome de Jesus, não seja ovelhinha, seja filho. A ovelhinha tem que morrer. A ovelha tem que morrer. Veja que a única coisa que entrava da ovelha para o lugar santo era o sangue. Era só o sangue dela que entrava para ser aspergido lá no lugar santíssimo. E essa era a ovelha do sangue de Jesus. Então, animal não entrava dentro do lugar santo e santíssimo lugar. Era só os ministros. E isso nos refere que, quando eu estou com a minha natureza animal ativada, eu não consigo passar do átrio. Veja que isso não é um processo de tempo. Você pode estar 50 anos no Evangelho e ainda está no átrio. Não ter condição de passar para o lugar santo ou santíssimo. Não é o tempo que você tem, mas é o processo que você está vivendo. Então, átrio é o lugar onde Deus vai matar a tua velha natureza. E aí entra esse primeiro utensílio, altar de sacrifício. A primeira coisa que depois de você se converter, a primeira coisa que o Senhor vai fazer você, o primeiro lugar que o Senhor vai fazer você ir, chama lugar de sacrifício. Você vai deixar a velha natureza, você não vai deixar, você vai matar a velha natureza. Porque ali era o lugar onde o animal, ou seja, a ovelha era queimada até virar pó. Sabe o que acontece, querido? Nós morremos, preste atenção nisso, nós morremos para o mundo. Eu aceitei Jesus, eu morri. Ou seja, eu sou um cadáver. E deixa eu te perguntar, qual é o cheiro do cadáver? Alguém já conseguiu? Eu não sei se você já teve vou dizer, o desprazer, né, de se encontrar com um cadáver humano, mas eu creio que você já se encontrou com um cadáver animal, com um bicho morto. Você vai ver que o cheiro não é muito bom, é um cheiro terrível.
Sabe o que se refere a isso? Sabe por que tem muitos crentes fedendo por aí? E essa é a palavra. Crente exalando mau cheiro. Ou seja, ele é um cristão. E aí você vai falar assim, nossa, mas o fulano não é crente? Por que ele está fazendo isso? Mas o ciclano não é crente? Por que ele está desse jeito? Então, esses são os crentes que morreram, mas não foram queimados. Crentes que agora são cadáveres. Crentes que são agora morto para o mundo, mas eles não foram sepultados e queimados no sacrifício ou no altar de sacrifício. Ou seja, eles não prestam mais para estar no mundo, porque agora eles são cristãos, mas agora também eles não prestam para o Senhor como obra de serviço. Eles ainda são animais. Todas as vezes que o Senhor falava de uma característica animal, ele não estava xingando. Exemplo, raça de víboras. Não dê aos cães. Não lancei aos porcos. Quando ele fala para aquela mulher, eu não posso dar aos cachorrinhos. Irmão, Jesus não estava xingando, mas Jesus estava dizendo a natureza que estava operando naquelas pessoas. Por exemplo, dos fariseus, olha, vocês estão operando na natureza da serpente, vocês são serpente, a natureza que opera dentro de vocês é a natureza da serpente. Outro, quando ele fala dos cães, né, a natureza, essa tipo de natureza, os porcos, a natureza imunda. Então, quando ele está conjecturando isso, ele está dizendo exatamente o tipo de natureza que está operando nas pessoas. Então, nós precisamos entender que tipo de natureza está operando dentro de nós. Quando nós nos convertemos, nós não operamos a nova natureza, nós ainda estamos operando na natureza animal. E agora, o primeiro lugar que o Senhor vai te levar é o lugar do sacrifício. Você vai ter que morrer, querido, em nome de Jesus. Mas não só morrer, você vai ter que ser queimado. Ali era o lugar onde se queimava a natureza animal. Era o lugar onde a carne era totalmente desfeita. Era o lugar onde a carne era totalmente aniquilada. Era o lugar onde a carne era estipada. Por isso, lembra que eu falei que quem está no átrio, ele é carne, alma. Ou seja, um crente que está nesse lugar, ele é emocional, ele sente Deus nas suas emoções. E aí entra um detalhe bem legal, né, que muitos cristãos passam por isso. Você se converte e você sente Deus. Meu Deus, toda hora eu sinto Deus. O irmão fala aleluia, você já sente arrepio, né? Você já sente aquela unção. Eu estou sentindo a unção, apóstolo. Eu estou sentindo aquele negócio. Eu sempre costumo dizer que é a unção do elevador, aquele negócio que sobe, 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 sobe. Aí desce, 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 né? Aquele negócio assim que, meu Deus, que tremendo. Eu estou sentindo. Aí, de repente, você para de sentir Deus. Aí você fica preocupado. Meu pai, será que Deus se afastou de mim? Eu não estou mais sentindo, não, querida. É que Deus está matando a tua carne. Porque eu não me relaciono com Deus por sentimento. Eu me relaciono com Deus com fé. Porque o infantil precisa sentir. O maduro, ele crê. Eu sei que Deus está aqui, eu não preciso sentir Ele. É lógico que vai ter momentos que nós temos essa manifestação sensorial. Mas agora a minha fé já não é mais por sentimento. A minha fé é por uma firme convicção. Deus se relaciona agora com o meu espírito e não com a minha alma. Então, um cristão que ele habita dentro do átrio, ele vai estar simplesmente se movendo na sensação. Olha que interessante. Ele está sentindo Deus, mas daqui a pouco ele está na carnalidade. Aí ele se arrepende, chora, aquela coisa toda na sensação. Aí daqui a pouco ele comete o pecado carnal. Aí ele fala mal, ele xinga, até outros tipos de pecado mesmo, né? Prostituição, lascívia, pornografia, maledicência, aquela coisa toda, facção, blasfêmias, aquela coisa toda. Ou seja, ele, ao mesmo momento que ele está sentindo Deus, ele está cometendo coisas que fala assim, meu Deus, isso daqui não é coisa de crente fazer. Eu uso a palavra crente no sentido de cristão. Então, irmãos, a pessoa que habita nesse lugar, ele precisa sair
Ele precisa, perdão, ele precisa ser destruído a sua carnalidade. Então, a primeira coisa que o Senhor vai levar você é matar a tua velha natureza. Crucificou e exterminou ela, para que a carne já não opere mais. A carne não vai mais falar. A carne não vai mais reinar. Tudo bem, você passou pelo primeiro utensílio, vai para onde agora? Bacia do lavatório. A bacia do lavatório era o lugar onde agora os sacerdotes se lavavam. E o interessante é que a bacia do lavatório, ele era feito de bronze por fora, mas ele era feito de espelho por dentro. Então, era espelhos e água. Por quê? Porque agora, aquele que estava, ia se lavar, ele, ao se lavar, ele se via. Ou seja, a água vai fazendo com que eu tenha a revelação da minha própria natureza, quem eu sou, e a água vai então começar a mudar isso, me dando uma nova natureza. Eu vou começar a ver o novo homem, ou a nova imagem. Então, o átrio, o processo do átrio é simples. Sacrifício, ou seja, matar a carnalidade, destruir a carne, e tomar a nova natureza. Só depois que a natureza animal na minha vida caiu por terra e a natureza de Cristo, a nova natureza, começou a operar em mim, o Senhor então me leva para o segundo estágio, que é no lugar agora onde o ouro resplandece, é o lugar de santificação. O santo do santo, meu irmão, já não tem mais carnalidade. O que eu quero dizer? O cristão que habita no santo do santo, no santo lugar, perdão, ele já não luta mais com os pecados da carne. Como eu sei que eu já estou nesse lugar? É porque você já não luta mais com o pecado de carne. Você já não fica lutando, ai meu Deus do céu, eu tenho que ficar coisando aqui, senão eu vou pecar. Ai meu Deus do céu, eu tenho que ficar me controlando, senão eu vou pôr pornografia. Ai, eu tenho que ficar me controlando, senão eu vou adulterar, ou eu vou me prostituir, ou eu tenho que me segurar aqui. É uma luta constante. Não, o cristão que já destruiu isso, ele já não tem mais essa luta. A luta dele já não é carnal, a luta dele agora é emocional. Ele passa agora a ter pecados emocionais. São coisas que entram no sentimento deles, porque agora ele é espiritual, emocional. E agora ele vai se deparar com 3 objetos. Lembra que é uma caminhada. Primeiro, você passa pela porta, Jesus. Depois, você tem que sacrificar, deixar a tua natureza animal. Ah, mas apóstolo, e se eu não passar, por exemplo, eu passei pela porta e não consegui passar pelo altar de sacrifício? Você não sai dali. Você vai passar a vida inteira ali. Ou seja, você não avança. É um processo. Você só pode chegar na arca da aliança se você passar por todos os processos. Entenda isso. Então, a nossa caminhada do discipulado aqui é fazer você passar por todos esses processos. Nem o que nós esperamos é isso. Ao fim disso, que você vai chegar, não sei, querido. Isso daí, como disse, é orgânico. É cada um vai chegar. Tem uns que vão chegar, tem uns que não conseguem chegar. Por quê? Porque são decisões diárias. Não é só o intelecto. É a vida diária de renúncia, comprometimento com a palavra que vai nos fazer chegar. E o que eu espero é que todo mundo possa chegar diante da arca do Senhor e viver a luz da glória de Deus resplandecente no teu rosto. Amém? Depois que a pessoa passa pelo sacrifício, ele toma nova identidade. Quando eu tomo a minha nova identidade, eu me deparo com o candelabro. O que é o candelabro? É o ministério. Só os maduros podem ter ministério. Olha que interessante, esses dias eu estava lendo a Paraxá da semana, que é a porção da Torá, que essa semana é a Paraxá 35, que é números 4, né? Os 4 e 5. E nessa paraxá estava dizendo sobre a escolha dos levitas. A escolha dos levitas. E aí, os levitas, eles eram primeiro da família, né, de Abraão,
Abraão, não, perdão, de Arão e de Moisés. Mas o interessante é que para ser levita ou sacerdote precisava ter de 30 a 50 anos. E havia 8.000 e tarará desse tipo de levitas que a obra deles era carregar o tabernáculo. Irmãos, os caras eram escolhidos a dedo para carregar o tabernáculo. Desmontar e montar, carregar carga mesmo. A gente fala hoje, servir o ministério, é porque eu quero estar lá na frente fazendo. Não, querido, é uma coisa hoje limpar a igreja, limpar banheiro, carregar as coisas, organizar. Os caras eram 8.000 preparados para isso, escolhido por Deus. Ninguém mais podia fazer a não ser eles. E para fazer isso, ou seja, para carregar a presença, que também era o tabernáculo, a pessoa de Cristo, precisava ser maduro. Tinha que ter 30 a 50 anos. Olha a vida de Jesus. Com 12 anos, Jesus já estava dando show com os fariseus. Com 12 anos de idade. Jesus já botava os caras no chinelo, já botava os caras no bolso. Com 12 anos, Jesus arrasava. Mas por que Jesus não começou com 12 anos? Porque ele precisava ter maturidade. Irmãos, eu só posso exercer ministério quando eu tenho maturidade. E esse é o problema de muitos ministros que às vezes faz um monte de lambança, né? Porque não alcançou maturidade. É lógico que a maturidade vem com o decorrer do tempo. Mas o que eu estou dizendo é que o Senhor vai te confiar coisas grandes à medida que você tem maturidade para administrar isso. Por isso ele diz, ele deu 5, outro ele deu 2, outro ele deu 1, conforme a capacidade. Então eu quero que você entenda, querido. Mas parece que nada está acontecendo. Caminhe na maturidade. À medida que você vai tendo habilidade na maturidade, o Senhor vai te comissionando e te entregando coisas na mão. Você não vai entregar, por exemplo, R$ 1.000 na mão de uma criança. Você não vai colocar um objeto precioso na mão de uma criança, porque ela vai quebrar. Nem copo de vidro você coloca na mão de uma criança, que custa R$ 1,50, R$ 2, né? Porque ela vai se machucar, ela vai quebrar, ela vai dar prejuízo. Você vai colocar uma coisa sem valor. Na mão de criança, a gente sempre vai colocar coisas sem valores. Por quê? Porque a gente sabe que ela vai estragar, ela vai perder, ela vai riscar, ela vai quebrar. Porque é criança. Ela não tem maturidade de entender o que é puro, o que é valioso, o que é precioso. Ela não tem. Você não vai dar um anel de ouro ou uma corrente de ouro para uma criança de 5 anos brincar, porque ela vai perder. A gente sempre coloca os negocinhos e tal, mas irmão, no fim, a gente sempre fica olhando, né? A gente tem que ficar olhando, será que não perdeu? Dá para perder. Por quê? Porque se a gente colocar coisas preciosas na mão de pessoas que não têm uma natureza definida espiritual, ela é imatura. Por isso, com 30 anos aos 50. E isso fala do candelabro, que fala da plenitude da unção. Então, o Espírito Santo ele vai vir quando a velha natureza foi embora, e você entender a tua identidade. Eu gosto de uma palavra do Kevin Lewis que diz assim, que Jesus só vai falar com você conforme a tua natureza. Mas como assim, apóstolo? Querido, se você é um pastor, Jesus não vai se apresentar como apóstolo a você. Ele vai se apresentar como Jesus pastor. E ele vai falar das coisas de pastor. Se você é um evangelista, você vai ter experiência com Jesus evangelista. Se você é um profeta, você vai ter experiência com Jesus profeta. Se você é um mestre, você vai ter experiência com Jesus mestre. Se você é um apóstolo, você vai ter experiência com Jesus apóstolo. Se você é um intercessor, com Jesus intercessor. Se você é um adorador, com Jesus adorador. Por quê? Porque conforme a minha natureza é que o Senhor se revela e se comunica comigo. É a mesma coisa eu encontrar, por exemplo, eu sou um farmacêutico e encontrar um mecânico e falar coisas de farmácia ou dos nomes, o cara não vai entender. E nem ele vai me entender, e nem eu vou entender ele. Não é que uma profissão ou um chamado é melhor do que o outro, mas são características diferentes. Então, o Senhor, ele sempre vai falar comigo conforme a minha identidade. Amém? É,
Isso daqui nos, nos, nos mostra algo tremendo. Porque às vezes você escuta alguém falando, fala, nossa, mas eu queria ter essa experiência. E aí a gente começa a ficar frustrado porque não teve essa experiência. Mas essa experiência, querido, que você tem, vai ser, a que a pessoa teve, é conforme a natureza dele. E se você não tem a mesma natureza, ou seja, você não tem o mesmo chamado, o mesmo ministério, você não vai ter essa experiência. E aí, o grande problema é que a gente começa a virar cópias, né? Ah, a gente achou tão lindo, o cara falou lá que ele estava fazendo isso e de repente Jesus apareceu, cuspiu fogo, deu 3 tapas na cara e aquela coisa toda, né? E, eu também quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Se Jesus não fizer assim comigo, é porque ele está de mal comigo, é porque Jesus não me ama. Não, querido, é porque o Senhor está se revelando àquela pessoa segundo a natureza dele. Ou seja, aquela pessoa tem uma natureza. Kevin Lewis, Kevin Leal, chama. É um profeta americano. Então, querido, a natureza dessa pessoa vai possibilitar que ele tenha uma experiência. Por isso eu preciso dessa identificação da menorá. A menorá fala disso, dessa natureza, dessa característica ministerial minha. Vocês entenderam aqui, né? Então, irmão, passe a buscar do Senhor conforme a tua natureza. Senhor, fala comigo, conforme o meu chamado. Para de ficar. É lindo. Eu ouço as pessoas que falam, nossa, que legal, que bacana. Mas antigamente eu queria ser igual às pessoas. Eu queria ter o que as pessoas tinham. Eu queria, assim, sabe? Nossa, aquela pessoa teve esse tipo de experiência. Eu também quero, eu também quero, eu também quero. Aí eu comecei a entender, não, que aquilo é para aquela pessoa. Para mim vai ser diferente. Para mim é a minha característica. É o meu chamado. Então o Senhor precisa se revelar a mim conforme o meu chamado. E Ele vai se revelar a cada um de vocês conforme o chamado de vocês. Vocês precisam entender isso. Pare de ficar ansiosos, né, por visitações alheias. Peça que o Senhor revele a tua característica. Mas o Senhor nunca fez isso comigo. Então deve ser porque você, não está com a identidade definida. E o Kevin Lewis, ele diz isso, né? Eu uso essa frase sempre, que ele trata essa frase, que eu acho bem interessante. Ele fala assim, todos nascem original, mas infelizmente muitos morrerão uma cópia. Entendeu? Isso para mim marcou. Quando eu vi isso, marcou, querido. Isso marcou. Todos nascem original. Você nasceu único. Mas, infelizmente, muitos decidem morrer uma cópia. Copiando alguém. Copiando um pastor, copiando... E aí, de repente, você olha para aquele pastor e fala, que lindo, eu quero ser igual. Mas o teu chamado é evangelístico. Aí fala, meu Deus. Né? Aí você vai tentar ser quem você não é. E aí você vai se frustrar por isso. Você vai se perder por isso. Você vai se decepcionar por isso. Porque você não é isso. Antigamente eu olhava os profetas e falava, meu Deus, como que eu queria ter essa revelação de descobrir até o número do CPF da pessoa, que ela está vestindo, a cor da meia, aquela coisa, né? Mas eu buscava, eu orava, Jesus, eu queria tanto isso, eu queria tanto. Irmão, só me frustrava. Aí eu entendi, essa não é a minha natureza, não é a minha natureza. Então, para que eu vou buscar? Não adianta eu buscar isso, não é a minha natureza, não é. Amém? Depois que eu passo do candelabro, eu vou para a mesa de pães. O que seria a mesa de pães? A mesa de pães é a vida da palavra, são os fundamentos, é o conhecer Jesus mais profundamente. E depois, o altar de incenso. Veja, tem 2 altares. O altar de sacrifício. Outro, o altar de incenso. Então no lugar santo, eu vou descobrir a minha identidade ministerial, candelabro, a profundeza das revelações de Cristo, o pão e do corpo também, né? E a vida de adoração, que é o incenso. Então, nesse lugar, o Senhor me capacita 3 coisas. E por último,
eu passo a ter, então, o que eu chamo de intimidade, que aqui agora é o lugar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, tinha três coisas dentro da arca, que era a tábua da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Então, nesse lugar é onde eu ganho autoridade. Então, para vocês entenderem, átrio, lugar de matar a carne, tomar nova natureza e alcançar a minha identidade. Lugar santo é o lugar de eu tomar o meu ministério, conhecer Jesus profundamente e ter uma vida de adoração. Aqui é o lugar do ministério. E o terceiro lugar é o lugar, então, onde eu vou conhecer os princípios de Deus, eu vou florescer e eu vou alimentar de Jesus, ou seja, as revelações profundas da glória. Esse lugar é o lugar de autoridade. Então, identidade, ministério, autoridade. Esses são os três passos. Então, o primeiro passo que nós vamos caminhar com vocês é o passo da identidade. Nós vamos conhecer as doutrinas básicas, depois nós vamos conhecer identidade, dons, frutos do Espírito, paternidade. A gente vai conhecer, ou seja, nós vamos fluir um pouco aí para que você para que você possa atravessar o átrio, você passar por ele, matar a carne, destruir ela, alcançar a tua identidade mesmo, quem você é em Cristo, para que você possa, então, passar para a próxima etapa. Amém, queridos? Então, terminamos aí a aula de hoje. Eu vou sempre postar uma aula a mais. Para quê? Para que a semana que vem, né, a gente sempre vai ser 1 hora de discipulado, até porque muitos trabalham, né, e tem isso, e mais de 1 hora até meio se torna cansativo. Eu sei que é legal, às vezes, para mim passou rápido aqui a hora, mas é, às vezes tem as tarefas diárias, né? Então, para não ficar cansativo. Então, você vai pegar esse material e ler no decorrer da semana do que eu postei. Então, eu sempre vou postar uma lição. Então, a semana que vem eu posto a lição da outra semana, para que você leia, mastigue, para quando a gente estiver falando aqui, seja algo que você já leu, para que aí venha mais revelação, para a gente interagir melhor. Amém? Você pode colocar a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos agora, para que eles alcancem no Senhor toda a identidade, para que eles alcancem no Senhor todos esses processos, para que eles cheguem diante da glória, para que eles sejam pessoas espirituais. Que o Senhor possa fazer com que eles trilhem esse processo, para que eles sejam cristãos verdadeiros e frutíferos e sejam sempre aqueles que produzem bons frutos no Senhor. Eu abençoo os teus filhos no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou abrir dentro do meu site uma área só para nós, desse discipulado. A hora que eu colocar lá, eu mando no grupo e libero a senha. Amém? Que bacana, irmã. Até imprimiu já lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Estuda, medite, mergulhe. Eu creio que vai ser bom. Creio que vai ser bom. Amém? Ficou legal? Vocês entenderam? Deixa eu abrir a minha tela aqui. Vocês conseguiram entender? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Sempre vamos deixar um pouquinho aí de... Amém. Por isso que a gente está até gravando, né? Eu sei que vai ter pessoas que não vão conseguir estar online ali, aí depois você acessa a gravação. É porque assim, irmãos, eu também, não adianta eu comprometer as noites, porque as noites, vocês vão estar, às vezes, nas suas igrejas, né? Vocês vão estar servindo o Senhor aí na igreja, e aí acaba sendo ruim, né?
eu comprometer à noite. E eu também tenho minhas tarefas. E aí, quando eu começar as viagens de novo, já a partir da semana que vem, já vou estar indo para Goiânia, passar uma semana lá. Então, assim, aí se eu comprometer à noite, aí eu já vou começar a furar com vocês, eu já vou começar a dar aula para vocês. Então, por isso estou deixando de dia, que de dia a gente consegue, quem puder entrar vai entrando. E até hoje entrou até bastante gente, né? A gente tem 26 conexões aqui. Entrou bastante gente mesmo. E aí, a gente vai caminhando nisso daí. Bem? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Lembre-se, isso é discipulado. Então, discipulado a gente tem que ter esse bate-volta aí. Vou ministrar em Goiânia. A gente vai estar em Goiânia aí do dia 19 até o dia 30. Não, até dia 29 em Goiânia. Eu vou lançar no grupo onde vai ser. Vai ser em umas 4, 5 igrejas lá. Vai ser bastante lugar. Aí eu vou jogando nos grupos lá aonde vai ser. Só vou definir certinho, a gente só está definindo. Aí vai ser legal. Queridos, se não tiver dúvida, bom dia. Essa primeira etapa foi bem legal, assim, é bem bacana. Olha, Caldas fica perto daí, né? Tudo que eu já até comprei minha passagem de ida e volta de avião. Eu vou ver se no meio da etapa aqui eu consigo ir. Deixa eu ver certinho, que se no meio da semana eu consigo ir, tá bom? E a gente vê isso daí. Porque eu vou estar no final de semana numa igreja e no final de semana na outra. Aí, nesse meio da semana, vamos ver se a gente consegue pelo menos ir um dia aí. A gente tira uma noite para poder ministrar. Tá bom? Queridos, Deus abençoe ricamente. Um bom dia a todos vocês. Qualquer dúvida, lança lá. No decorrer que você tiver dúvida, lança lá no grupo. Aquele grupo é específico para isso. Aquele grupo a gente só vai postar sobre o discipulado, tá bom? Tudo que eu vou postar de ensinamento de profetas, essas coisas, a gente posta na Lions. Naquele grupo ali, só sobre esse tema do discipulado eu vou postar. Nada mais do que isso. Amém? Deus abençoe.